Quero convidar o... Vamos começar como a gente... Que isso aqui é um improviso. Os três se conheceram agora. Eu tenho a felicidade de fazer esse encontro. E são formas bastante diferentes de encarar o Gonzagão. Acho que a gente vai sair enriquecido aqui por causa disso, exatamente. Então, eu queria convidar primeiro o Carlos Marcelo para falar um pouco sobre o livro dele, claro, né? E como a gente combinou, falar um pouquinho de qual a situação, como aconteceu, como foi possível acontecer um Gonzagão, um fenômeno como esse no Brasil. Marcelo. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer ao convite do grande amigo Afonso e dizer, antes de mais nada, que a presença de vocês nos honra muito. Afinal de contas, falo pelo menos da minha parte, não sou um artista como o João, nem como o Bené, mas ter um público como esse, disposto a ouvir histórias de Gonzagão na segunda-feira à noite, nos deixa muito feliz, sabe? Por isso que o nome desse evento é tão bacana, sempre um papo, né? Então, são pessoas dispostas a ouvir e a falar. Então, eu acho que isso que é mais importante. E acho que a gente vai ter aqui exatamente isso, é um grande papo sobre o Gonzagão do ponto de vista de cada um de nós. Eu sou jornalista, então o meu papo sobre o Gonzagão com vocês vai ser do ponto de vista jornalístico. Eu lancei no ano passado, junto com um grande amigo, Roswaldo Rodrigues, esse livro, Fole Roncou, uma história do forró. O título do livro vem de um dos grandes sucessos do Gonzaga, do início dos anos 70, e para mim é uma música especialmente marcante, porque antes até de Asa Branca, foi a primeira música do Gonzaga que eu ouvi, porque na época Gonzaga tocava nas rádios como tocavam os grandes lançamentos da época. Então esse era o single, digamos assim, do Gonzaga daquele ano, 74, 75. Então é uma música que tem uma importância muito grande para mim. Foi composta por um conterrâneo do João, assim como o Gonzaga, o Nelson Valença, da cidade de Pesqueira, e talvez seja uma das primeiras músicas onde o Gonzaga já começa a mostrar uma das suas faces mais inovadoras do ponto de vista musical, porque ele adiciona ali baixo e guitarra e faz um arranjo vibrante, um andamento assim contagiante que influencia tantas e tanta gente, tantos artistas depois. Mas, em primeiro lugar, tentando responder a pergunta do Afonso, que é muito difícil, porque, na verdade, a gente não vai falar só de um Gonzaga aqui, mas de muitos Gonzagas, né? O Gonzaga de cada um. O Gonzaga está presente no imaginário coletivo, nacional e nordestino em especial. Eu sou paraibano, morei 5 anos em Recife, no Recife, como dizem os pernambucanos, no Recife, e depois fiz minha carreira toda em Brasília. Em todos os lugares por onde passei, sempre Luiz Gonzaga me acompanhou. O Bené, que é lá de Brasília também, mora em Brasília, sabe disso, o quão a influência nordestina é marcante na capital do país e como o Luiz Gonzaga também é cultuado no Planalto Central. Mas eu acredito, e não quero me alongar muito nesse papo, não nesse momento, mas eu acho que Luiz Gonzaga talvez seja um dos brasileiros que mais tenham contribuído para a formação da identidade do país. É por meio de Luiz Gonzaga que nós, nordestinos, nos conhecemos e nos reconhecemos. Falar disso agora, no século XXI, parece meio óbvio, mas, na verdade, não era assim no início do século XX. E aí eu queria voltar com vocês, se vocês me permitissem, para que eu contextualizasse um pouco esse cenário de como surge o Luiz Gonzaga. E vou recorrer à introdução do meu livro, onde eu trago um texto do Luiz da Câmara Cascudo, que vocês devem saber, talvez seja um dos maiores historiadores brasileiros, potiguar, talvez o maior folclorista brasileiro, e que fez uma viagem pelo interior do Rio Grande do Norte no final dos anos 30. E ele percorreu o estado dele e algumas regiões do Ceará também, e saiu de lá muito pesaroso depois dessa viagem. Ele escreveu um texto sobre essa viagem que ele fez, e ele percebeu que as danças do sertão estavam sumindo, isso nos anos 30. Então, sem esconder o tom de lamento, ele descreveu o que notou sobre o cantar e o dançar na região. E aí são as palavras do Câmara Cascudo. Onde estão as danças do sertão de outrora? A valsa varsoviana, a mazurca, a polca, em que a gente pulava que era um gosto, os shots abrindo e fechando como leque. Onde pairam essas danças que eu dancei? Agora é o fox, sincopado a ritmo disfônico,
a marchinha pernambucana escrita nos nervos elétricos dos moços, o choro carioca, lento, dengoso, remorado e sensual. E ele diz que, ele emite uma certeza no seu texto, ele diz que o sertão perdeu seus cantadores. Ele diz que as transformações trazidas pelo progresso causaram essa mudança. E ele critica, ele diz assim que as pessoas letradas da época não valorizavam o frescor dos versos sertanejos. Ele constatou: o cancioneiro satírico, o cancioneiro heróico, o cancioneiro lírico do sertão ainda esperam o seu codificador. Isso ele fala em 1934. E, finalmente, ele contesta. E a música, e o ritmo, a dança com suas modificações, influências e metamorfoses. Onde anda a lembrança desses cantadores insolentes de inspiração e bêbados de alegria natural? Quais são os mestres da cantoria de agora? Nada mais resta dessa literatura oral, preciosa e milionária de curiosidade, senão os registros literatizados? Toda essa seiva borbulhante que perfumou 2 séculos de vida livre e bárbara, secou para sempre a nascente puríssima? Essa é uma constatação do Câmara Cascuda em 1934. Ou seja, ele percebia que o sertão estava cedendo e perdendo espaço para a música que vinha das grandes cidades. E o que acontece 5 anos depois, surge Luiz Gonzaga com a força da sua música e refreia esse processo e inverte essa equação que estava nesse pé. Luiz Gonzaga surge com todo o seu paramento, com toda a sua indumentária, com toda a sua explosão visual, cênica e musical, e reverte esse processo e dá uma identidade ao nordestino, até então uma identidade apenas esboçada. Eu costumo dizer que se Tom Jobim apresentou a música brasileira ao mundo, Luiz Gonzaga apresentou o Nordeste ao Brasil. A gente tem que lembrar que naquela época as estradas, não havia conexão, não havia estrada Rio-Bahia, eram regiões praticamente isoladas. Então, o Brasil simplesmente não conhecia qual era a cultura nordestina, quais os elementos da cultura nordestina. Havia uma dificuldade muito grande. E quando Gonzaga não só aparece com força em Pernambuco, e depois passa, inclusive, por aqui, por Minas Gerais, é uma passagem decisiva da vida dele, muito interessante, por sinal, e depois se estabelece no Rio de Janeiro, ele faz mais do que isso. Ele leva toda uma turma de artistas e, com eles, ele encabeça essa mudança no eixo da música brasileira. Mas sobre isso a gente pode falar depois. Mas acho que é esse momento que a gente pode falar um pouco, Afonso. É esse momento que surge essa força do Luiz Gonzaga, um momento em que o Brasil já estava passando por um processo de colonização, digamos assim, cultural, e que o Gonzaga freia. Ótimo, cara. Bom, então, a história do livro é porque não havia ainda um livro que estudasse, eu digo até profundamente, o significado do Luiz Gonzaga na cultura brasileira. Então, eu convidei 5 ensaístas ligados à antropologia cultural, sociologia cultural, uma grande musicóloga, a Elba Braga, que fez a tese dela na Universidade da Inglaterra, que é orientador inglês apaixonado pelo Luiz Gonzaga. E, então, eu convidei o Hermano Viana, que é outro ligado à antropologia, o Gilmar de Carvalho, que hoje é o Câmara Cascudo, considerado no Nordeste. Então, o livro ele aprofunda várias questões sobre o Luiz Gonzaga, mas, acima de tudo, de você compreender o Nordeste com toda a sua gama de história, que é muito vasta, que é muito diversa. Então, o Luiz Gonzaga é um mote para essa compreensão desse Nordeste cultural. E, quando ele surge, é tratado de forma pejorativa. É baiano, o povo de lá, né, Paraíba, Ceará, e vão virar mão de obra barata na construção civil. São Paulo, Rio Belo Horizonte também, Brasília. Então, são os exilados que vão fazer esse trabalho árduo, né, para a construção de grandes cidades. E aí Luiz Gonzaga é o cantor desses exilados, é o cantor do exílio, eu costumo dizer, né? E a história do surgimento dele, na verdade, é uma coisa muito bem estudada, não foi uma coisa assim que surgiu espontaneamente, porque numa final de tarde, em 1947, quando a coisa se conceitua mesmo, ele se junta com o Humberto Teixeira no escritório dele de advocacia, e eles resolvem fazer um movimento cultural, e eles pensaram mesmo que isso podia acontecer, como vai ser mais tarde a Bossa Nova, a Tropicália, e informalmente foi o Clube de Esquina, né? Então, é naquela tarde que eles também fazem a música Eu Vou Mostrar para Vocês Como Se Dança o Baião, e quem quiser aprender, que é uma verdadeira receita de cantar e dançar a história toda.
Então, quer dizer, é uma operação inversa que o Sivuca vai falar muito tempo depois, porque quem ditava a moda e dita até hoje é o Sul, né? E eles vêm, traz todo aquele cabedal de uma música ancestral até, né? Uma coisa de raiz e tudo, e vai urbanizar isso, vai aproveitar a indústria fluorescente radiofônica e fonográfica, né, que estava no auge, né, para, né, colocar essa música no mundo. E Luiz Gonzaga se transforma num fenômeno de vendagem de disco que não havia nada igual, nem Orlando Silva, nem ninguém, nem Nelson Gonçalves, nem Dalva de Oliveira. Ele foi quem mais prensou disco no começo dos anos 50, é tanto que o dono da RCA Victor veio dar um prêmio para ele aqui, um americano, e botou até a mão na boca para não se contaminar com o que ele pudesse soltar pela boca, achando que tinham avisado que os negros no Brasil, essa turma aí, podia causar doenças, por incrível que pareça. Deu o grande prêmio, mas assim, porque era o cara que mais prensava disco, né? Então, ele se tornou esse fenômeno. Mas por que ele se tornou isso? Porque ele conseguiu criar uma entidade, porque eu não acredito, como o Mário de Andrade, em identidade cultural brasileira. O Mário de Andrade dizia que é uma entidade universal brasileira. E o Luiz Gonzaga encarnou essa entidade universal brasileira, porque ele vestiu aquela roupa, que é uma mixagem que do vaqueiro com o Lampião. Ele fez uma história incrível, né? Porque ele começou a cantar a música, mas ele se sentia nu, porque ele não tinha uma indumentária como o Pedro Raimundo, o grande dos Pampas, né? Que tocava gaita e tudo, veio de lá com aquela roupa do Rio Grande do Sul, né? Então, ele, quando viu esse cara, ele disse, não, eu tenho que ter uma coisa como ele. Mandou a mãe dele mandar um chapéu de vaqueiro e tudo, e quando ele colocou na cabeça aquilo, incorporou, ele quis botar o resto da roupa e vestiu aquilo, e aquilo conferiu a todos uma identidade, né? Aquela entidade conferiu a todos uma identidade muito grande, né? Então, as pessoas se sentiram, vamos dizer, sei lá, tem um termo que se diz empoderadas, vamos dizer, eu não gosto muito desse termo, né? Com aquela coisa daquele cantor que veio do Nordeste, cantando aquela poesia incrível, porque os parceiros dele vestiram as melodias dele de música, de letras maravilhosas, Zé Dantas e Humberto Teixeira, que foram os dois primeiros. Uma cartografia musical, uma cartografia da paisagem, uma cartografia geográfica, religiosa, espiritual, fantástica, tudo nessas letras. Se vocês forem pegar, cada letra dessas sobre a fauna, sobre a flora, sobre tudo, sobre os costumes todos do Nordeste, era cantar toda uma história deles, né? Então, eles ficaram muito identificados, esse pessoal que veio exilado do Sul, e eles propagaram isso para o Brasil inteiro. E muitos brasileiros ficaram muito identificados também, até no Rio Grande do Sul, que tem infância e tudo. Sabe por quê? Porque o Luiz Gonzaga canta o sertão que o Guimarães Rosa diz que está dentro da gente, que está em todo lugar. Então, todos nós somos sertanejos, dos Pampas ao Cerrado, à Caatinga, e lá nas Amazonas, é tudo sertanejo. Então, ele trouxe essa história, conferiu a todo mundo esse poder de raiz. Isso é que é o cerne da história dele, e por ser um artista pop. Ele foi o primeiro artista pop que o Brasil teve, com essa roupa, um ícone pop. Eu costumo dizer que a Carmen Miranda foi o primeiro, porque, não sei se vocês sabem, que a roupa dela, tudo os gestos, aquelas coisas, tudo revirado os olhos, quem ensinou para ela foi o Dorival Caymmi, para fazer o filme que a Baiana tem. Então, ela criou aquela coisa estilizada que os americanos adoraram, né? E tal. E o Luiz Gonzaga não podia ser engolido pela política da boa vizinhança com os Estados Unidos, né? Ela foi incorporada como dentro dessa estratégia dessa política, né? E aí fez esse sucesso enorme, também pelo talento maravilhoso da Carmen Miranda. Mas o Luiz Gonzaga vem com outro tipo, né? Trazendo uma região desconhecida até então, né? Que estava lá, tratada de uma forma seca, aquele negócio todo, aquela dor e aquela história, e os políticos usando tudo isso como até hoje usam, né? Mas ele veio um homem com um discurso diferente, veio com essa força atávica do chão. Como diz o Gil, um baião vem do barro do chão, né? Ele vem trazendo essas tradições todas. É isso
que nos legitimou a todos os nordestinos, a autoestima desse povo, foi lá nas cucuias, né? Porque ele deu assim, ele empoderou essas pessoas todas. E aí é que está essa história da importância que esse homem tem para a cultura brasileira, de trazer uma universalidade, porque ele tinha isso. A poética gonzaguiana, que eu chamo, ainda tem uma palestra que eu chamo a poética gonzaguiana, que ele teve a sensibilidade de escolher parceiros incríveis que se identificassem com esse povo, que cheirando a bode, como ele dizia que o Zé Dantas cheirava a bode, ele gostava muito do Zé Dantas, ele cheirava a polvo, era um cara que sabia traduzir aquelas coisas, né, maravilhosas, que ele aprendeu em Exu com seu pai, Januário, o grande sanfoneiro, né. E depois a gente pode falar mais coisas, porque ele me contou coisas, porque eu convivi muito com ele, desde 72, eu fiz uma primeira entrevista da minha vida como jornalista, eu fiz com ele, em 72. Então, a gente pode ir conversando aqui sobre isso, porque tem muitas histórias. Alô? Eu não apertei alguma coisa aqui? Aí? Está funcionando. Está funcionando? João, queria aquela palestra de 2 horas que você falou de fazer para mim. Fala um pouquinho. Boa noite. Eu não tenho o menor jeito para oratória, por isso que eu uso atores para falar por mim, mas eu vou tentar falar um pouquinho da minha relação com o Luiz. Eu sou do interior de Pernambuco, nasci lá e para mim, desde que eu nasci, Luiz Gonzaga era como se sempre tivesse existido, ele que tinha inventado tudo aquilo, aquelas festas juninas, que eram as festas mais importantes. Era quando a gente brincava mesmo e achava que era tudo invenção do Luiz, o sertão era invenção do Luiz. E depois, fazendo essa peça, eu comecei a ver que era mesmo, que era ele que tinha inventado tudo mesmo. De certa maneira, ele tinha dado isso que o Bené falou, tinha dado essa cara, assim, E, para mim, especialmente, ele inventou a festa desse povo mais, desses exilados, digamos assim. Para mim, o Luiz tem muito a ver com festa. Assim, a alegria, parece que a alegria do nordestino é inventada pela batida do zabumba com triângulo e o toque da sanfona. Porque mesmo nas músicas tristes do Luiz, tem um balanço, tem um ritmo, tem uma pulsação. E aí, quando chegou nas minhas mãos a oportunidade de fazer uma peça, um musical, um espetáculo de teatro, musical sobre o Luiz, eu fiquei assim, li todos os livros que eu consegui, e o livro do Bené não saiu da minha mesa durante um ano, por exemplo, assim, porque é muito bem ilustrado e tudo mais, muita foto, muita coisa. Mas aí eu, depois de conhecer um pouco da biografia, da história, coisas que eu não sabia, eu conhecia só a música, eu me senti na liberdade de fazer um espetáculo sobre mais o espírito do Luiz do que sobre a biografia dos fatos que tinham acontecido. Claro que a gente queria contar um pouco da história dele, mas tinha tanta obra boa, bonita, assim, que contava muito bem, que escrevia muito bem, que eu achei que na hora do teatro tinha que ser a brincadeira, a festa, o lúdico mesmo, assim, fingir que o Luiz... Eu coloquei uma trupe de teatro num futuro distante, que fala do século XX como uma coisa remota. Então, é a história de um menino do século XX, do sertão, lá pelos idos, que vira rei e tal. Então, é meio por aí. E distancia bem... Isso ajuda a distanciar a obra do Luiz e dá um tratamento contemporâneo, enfim, distante do que, em vez de retratar o que ele fez, não é quando o Luiz é criança, na peça, não é uma peça de época, é uma coisa contada por
por alguém que está lá, bem lá na frente, e que juntou pedaços de informações e conseguiu ver a obra do Luiz. A gente tenta fazer isso, a gente brinca disso. Então, assim, tem muita licença poética. Por exemplo, essa coisa dessa influência do Lampião, na indumentária, no visual. A gente inventa na peça que o Luiz, criança, ele estava tocando no forró, e que, de repente, corre que os cangaceiros vêm aí, uns gritos, e todo mundo corre, e fica Luiz tocando, assim, e para de tocar, e o Lampião pergunta por que parou? Parou por quê? E aí ele volta, e os dois passam a noite conversando, contando histórias uma para a outra. No final, o Lampião dá uma estrela para ele, disse que isso é para tu botar no teu chapéu quando tu virar rei. Rei de quê? Rei do Baião. O que é Baião? Baião é um negócio que tu vai inventar um dia. Enfim, Lampião virá até um profeta. Enfim, mas no final das contas, acaba que a gente consegue, eu acho, um humor do Luiz, uma alegria do Luiz, uma festa uma homenagem ao inventor da festa nordestina, da alegria do povo que é a gente, né? Enfim, que povo brasileiro, mais menos chances de ter outras alegrias. A festa no terreiro, a festa no arraial, no barro batido, enfim. É meio... a gente não quis retratar, porque tem muito retrato bonito já. Então, assim, e o teatro, a brincadeira do teatro é fingir de conta, é não ser de verdade, é não ser documental. E aí, nesses 100 anos do Luiz, a gente ficou muito feliz em poder fazer uma brincadeira teatral com a obra e a história e a existência desse cara que foi super importante para a cultura, e é ainda. E me parece, não sei se é porque eu estou convivendo com isso, mas me parece que a coisa não para de crescer agora, sabe? A gente compreende melhor, a gente está vendo melhor Luiz, a gente toca na peça, por exemplo, a gente toca quase 50 músicas do Luiz Gonzaga, contando uma história. Muitas vezes a gente tinha o fato que a gente queria contar e a gente ia atrás da música que contasse esse fato. Muitas vezes a gente tinha uma música que contava um fato e a gente inventava esse fato na vida do Luiz. E também a gente colocou uma situação que é dos bastidores desse grupo, dessa trupe de teatro que tá contando a história do Luiz. E nos bastidores, as relações das pessoas e as relações com a vida e com a vida de viajante, de ser uma trupe errante, também se utiliza das músicas do Luiz para contar essa história também dos bastidores da trupe e tal. O Luiz... E não foi difícil encontrar as músicas para as situações que a gente queria, porque a obra é muito vasta. E Luiz fala muito era sentimento. Então, assim, qualquer situação, a trupe era uma trupe formada só de homens e tinha uma mulher que se fingia, uma diadorim, digamos assim, que se fingia para poder entrar na trupe. E quando ela é questionada, que ela tem que convencer as pessoas a ficar na trupe, porque as pessoas teriam que aprová-la. Teve várias músicas, a gente escolheu. Que diferença da mulher o homem tem? Ela começa a discutir com o diretor da trupe em cima dessa música e faz e assim a gente para cada situação da vida você encontra uma música do Luiz. Foi muito engraçado perceber isso. E enfim, é isso. Eu queria, assim, o que eu acho que a gente mais aproveita na peça é esse espírito que não é assim, a gente não conta uma história com detalhes de datas nem com detalhes de acontecimentos que foram muito importantes na vida do Luiz.
A gente optou, mas não porque que isso seja o melhor, mas é porque era o teatro. A homenagem do teatro para o Luiz um faz de conta, é uma brincadeira. E um pouco isso, assim, mais ou menos o que eu posso falar sobre a peça. Sei lá. Bem, gente, eu queria aprofundar um pouquinho nessa história da efeméride, né? As efemérides, elas nem sempre pegam, né? Digamos assim. E o Beneco contou ali no camarim que a exposição que você está rodando no Brasil está só crescendo, né? Confirmando que o João e não sei se o Carlos Marcelo concordam, o centenário do Luiz Gonzaga está não crescendo, né? Ao contrário do que se podia esperar de uma simples efeméride, não é não, Bebré? Assim, quando a gente lançou o livro, que foi em 2010, no dia até do aniversário dele, dia 13 de dezembro, eu resolvi fazer uma exposição, e como vários artistas já tinham colocado Luiz Gonzaga nas suas obras, né, ele já tinha invadido o imaginário de muitos artistas, principalmente do Nordeste, então eu convidei vários deles e também resolvi convidar alguns artistas contemporâneos. Então, essa exposição aqui, O Imaginário do Rei, Visões sobre o Universo do Luiz Gonzaga, já teve em 6 capitais. Começou em Recife, em 2010, aí já teve Salvador, no ano do centenário, e ela começou assim com 20 artistas, já tem 60. São 160 obras, desde a da xilogravura até videoarte, até instalação e tudo. E agora teve recentemente no Palácio do Planalto, e que se entregou o prêmio Luiz Gonzaga à Ordem do Mérito Cultural. Eu sugeri à ministra que homenageasse ele no ano passado, para dar o prêmio com o nome dele. E depois eu levei para o Rio de Janeiro, para o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio, ficou até fevereiro, de dezembro a fevereiro. No Rio foi mais de 50 mil pessoas ver a exposição. A exposição já tem quase 400 mil pessoas já viram essa exposição. Então, ela é como os artistas imaginam o universo do Luiz Gonzaga, né? E daqui da cidade, nós temos 2 artistas. Um é o Ronaldo Fraga, que eu convidei ele para fazer uma roupa para Maria Bonita, e o outro é o Léo Santana, que está ali, que fez uma escultura do Luiz Gonzaga para ser reproduzida em bronze, que é o nosso sonho, que ele está sentado num banco de forquilha, e a pessoa pode sentar do lado e tirar uma foto com ele. O Léo foi que fez o famoso Carlos Drummond de Andrade de Copacabana, né? Só podia ser o mineiro, né? Então, aplausos para o Léo, que é um grande artista. Mineiro não pode faltar em lugar nenhum. Claro que tem que estar aqui na exposição, assim como também as frases que eu boto do Guimarães Rosa, que eu não faço nada que não bote Guimarães Rosa, o pessoal já reclama. Mas o que eu posso fazer? O cara era fera demais. Então, é isso, essa exposição foi isso, o nosso livro, que inspirou até muita coisa que já aconteceu, o espetáculo do Antônio Nóbrega, o filme do Breno, e tantas coisas, pessoas que, a partir do que a gente está fazendo, porque ele tinha um papel tão grande, tão inspirador, então, o nosso papel é inspirar os outros. E quantos artistas fizeram obras exclusivas para essa exposição? E ficaram muito felizes de poder render essa homenagem para ele, que já está dentro da alma de cada um, né, dessas pessoas. Então, essa exposição é uma coisa que emociona as pessoas para prolongar esse imaginário que ele já tinha colocado. E ainda ela vai agora em junho para o Pavilhão das Culturas Brasileiras em São Paulo. Há convites para tudo quanto é lugar, que eu já estou recusando, já não estou podendo mais fazer a exposição e nem lançar o livro. Daqui a pouco vai para Belém, lançar o livro lá. Já lancei em 10 capitais o livro, então é um diálogo constante com as pessoas. Estou ouvindo depoimentos emocionados de pessoas em cada lugar, da ligação que tinha com ele, histórias que as pessoas me contam, que daria para fazer uma outra parte do livro, né? Porque ele era uma pessoa extremamente generosa, teria muita coisa para contar. Ele deu mais de 200 e tantas sanfonas, né? Como é que é esse negócio da sanfona, o Carlos Marcelo? Você identificou isso também? Ele dava de alegre, né? Ele era muito generoso, né? O Gonzaga, ele tinha
como eu falei no início, são diversas faces. Por um lado, ele podia ser muito generoso, por outro, também ele podia ser muito rancoroso, né, em relação. Ele era muito, por exemplo, ciumento em relação aos compositores dele, né, aos compositores que cediam músicas para ele. Então, alguns que ainda estão vivos, que eu cheguei a entrevistar, como Antônio Barros, por exemplo, que agora, inclusive, está morando em Brasília, que, para quem não sabe, é autor de Procurando Tu, de mais de 800 músicas que as pessoas, junto com a sua esposa, Cecel, então a dupla Bate Coração, e tantas outras músicas que as pessoas até acham que são de domínio público, mas não, tem nome e sobrenome, são de Antônio Barros, por sinal, hoje está fazendo 83 anos de idade. Enfim, ele conta que essa história está no livro, que ele fez uma música, e depois que o Gonzaga faz, como o Bené estava falando, depois que ele estabelece suas parcerias com Humberto Teixeira e com Zé Dantas, isso, obviamente, desperta em outros compositores a vontade de ser reconhecido e ser gravado também pelo rei. Mas esses acabam sendo os grandes parceiros deles, junto depois com o João Silva, que está vivo até hoje, que é o compositor que tem mais músicas gravadas em parceria com Gonzaga, especialmente na última fase do Gonzaga, alguns sucessos muito populares, como Danado de Bom, e outras músicas, de Fia Pavi, várias outras músicas, inclusive algumas dessas histórias também estão no livro. João Silva está vivo, mora em Recife, lá na Conselheiro Aguiar, ali num apartamento minúsculo, lá um talento inversamente proporcional ao tamanho do apartamento onde eu entrevistei, fumando um cigarro sem filtro até hoje, e uma figuraça. Mas, enfim, então, sobre essa história das sanfonas, tem pelo menos 2 dos personagens que estão no livro, um deles é da família Calixto, que são grandes tocadores paraibanos, a começar pelo Zé Calixto e pelo Luizinho Calixto, que o nome dele era Luiz Gonzaga Calixto. Ele é mais novo. E quando Gonzaga soube que o nome dele era desse, já o presenteou com uma sanfona e disse assim: você sabe tocar? Eu estou aprendendo algumas coisas. Mas como é que você toca? Eu pego isso emprestado com meus irmãos. Ele: não, rapaz, eu estava procurando um besta para dar uma sanfona de presente. Pode passar lá em casa para pegar. E outras histórias. Então, ele era muito generoso. Com dinheiro também, era uma pessoa muito generosa. Assim, fazia shows. Por exemplo, uma história que o Genival Lacerda contou, que está no livro também, é que o Gonzaga tinha essa coisa de levar os artistas para o Rio de Janeiro, né? Então ele se comprometeu. Ele fez o Genival Lacerda, que estava despontando, tinha saído de Campina Grande, indo morar no Recife, e fez o Genival se comprometer a ir para o Rio de Janeiro também. Mas aí perguntou para o Genival o que ele precisava. Ele: não tenho dinheiro para ele, então faça um show, me arrume um show que eu te dou o dinheiro. O Genival produziu então esse show. E aí, só que o show começou a dar errado, a organização, enfim, foi super caótica, mas o show acabou acontecendo, o Gonzaga improvisou e fez o show, e quando depois, com aquelas monte de notas na mão, o Genival foi passar uma metade para o Gonzaga e a metade para ele, Genival, e ele falou: não, pode ficar com tudo, contanto que você vá para o Rio de Janeiro. Só que o Genival não foi para o Rio de Janeiro naquele momento, só foi 10 anos depois, e quando eles se reencontram no Rio de Janeiro, a primeira coisa que o Gonzaga pergunta é: por que você não veio com aquele dinheiro que eu lhe dei há 10 anos? Então ele guardava essas histórias. E voltando sim ao que estava falando do Antônio Barros, o Antônio Barros conta que foi entregar uma música para o Gonzaga, ele disse que gostou, mas falou: não, depois eu gravo, não quero gravar isso agora. Depois eu vejo isso. E aí o Genival Lacerda pegou essa música e gravou essa música. E o Gonzaga soube disso, ouviu a gravação. E aí o Antônio Barros encontrou com eles no corredores da Rádio Jornal do Comércio, lá no Recife, e foi tentar de novo uma música. Ele falou: não, para você não me entregou a música para o Genival, agora fique com ele. Então ele tinha essa coisa assim, meio ressentido, ele era muito ciumento assim, dos compositores, né? E ele administrava, né, Bené, esse ciúme também entre os compositores, a própria relação do Humberto Teixeira com o Zé Dantas também, que, apesar do Zé Dantas ter falecido cedo, enfim... Ele também administrava isso, e eu acho que ele jogava um pouco com isso, ele jogava charme para todo mundo, e até um dos compositores que a gente entrevista no livro, chama-se João Gonçalves, é um dos grandes compositores nordestinos populares, pouca gente conhece, mas é o que eu sempre digo: todo mundo conhece Severina Chique Chique, muita gente conhece Genival Lacerda, e quase ninguém conhece João Gonçalves. E João Gonçalves é o autor de Severina Chique Chique e de dezenas de outras letras de grandes sucessos gravados, inclusive pelo Genival. E o João Gonçalves também tem uma história com Gonzaga. Depois que o João Gonçalves conhece o sucesso por meio dessas músicas gravadas pelo Genival Lacerda, e também se lança como cantor solo e depois vira cantor romântico, o Gonzaga o encontra no corredor de uma gravadora e chamava de João da Minhoca, porque aquela música, não sei se vocês conhecem, Pescaria em Boqueirão, que fala: ô Lapa de Minhoca, eita que minhocão,
essa música é do João Gonçalves. Ele sempre brincava com essa coisa de duplo sentido, né? Que tornou muito conhecido depois do Genival Lacerda, mas era duplo sentido mesmo, não era um sentido único como é hoje em dia, né? E aí o Gonçalves encontra com o Gonzaga no corredor, aí o Gonzaga fala assim: ah, João da Minhoca, tô te vendo, hein, tá fazendo sucesso, né? E aí, não vai fazer música para mim, não? Mas, faça umas músicas limpinhas, não venha com esse xerimento para cima de mim, não, viu? Faça umas músicas limpas para mim. Então ele tinha isso, ele era muito sedutor nessa relação com os compositores, de tentar, e muito generoso nessa questão das sanfonas que você falou. Então, são mais duas faces do Gonzaga. É o que eu sempre digo, assim, ao colocar essas coisas no livro, eu acho que a gente não, ao contrário do teatro, que tem e que não tem, graças a Deus, o compromisso com a realidade, com a verossimilhança, pelo contrário, o teatro pode se permitir, deve se permitir essa liberdade total. No livro não, a gente tem que ser fiel aos fatos, ou pelo menos tentar ser como os fatos, como as pessoas nos contam. Mas eu acho que quando a gente mostra esses diversos lados do Gonzaga, eu acho que a gente não está tirando a condição dele de mito. Não, pelo contrário, a gente está mostrando que nessa humanidade ele também se torna ainda maior, sabe? Porque aí a gente consegue se identificar com ele de uma forma mais clara e mostra também outros lados de uma personalidade tão complexa e tão múltipla, capaz de tantos movimentos, como o próprio Bené falou, da criação, depois que o Bené pode falar com mais propriedade do que todos nós aqui, sobre a aproximação dele com o tropicalismo, que é fantástico esse movimento, depois do Gonzaga fazendo um show no Teatro Teresa Raquel, no Rio de Janeiro, e o movimento com o Gil, com os baianos, enfim. E como o Gonzaga sempre esteve à frente do seu tempo, mesmo quando ele estava assim, estava se sentindo mal, que foi nos anos 60, depois que ele experimenta o auge, e aí vem, especialmente, nem tanto a Bossa Nova, mas depois a Jovem Guarda e a música estrangeira, o Iê, ele se sente mal, diz que vai se retirar, vai para o sertão, mas aí Antônio Barros faz a música onde ele diz: olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo para chachar, que é a resposta dele para isso, né? Dizendo que ele vai dar no couro ainda, que ele tem esse público que ele ainda vai conquistar. Então, assim, ao pesquisar as letras do Gonzaga, você também é possível fazer uma biografia musical do Gonzaga por meio das letras dele, porque as músicas que ele encomendava eram o que ele queria dizer. Nisso ele era muito sincero, se expunha muito. Assim, isso eu fiquei muito impressionado na pesquisa, não só ele, como os outros forrozeiros. Como, por exemplo, a Bossa Nova criou para eles assim, foi um corpo. Eles não entenderam aquele movimento, como de repente eles foram jogados para o auge e de repente foram tirados lá do auge, em pouquíssimo tempo, porque o auge do Gonzaga se dá, vamos supor, ali, final dos anos 50, início dos anos 60, e de repente já vem a Bossa Nova em 58. Gonzaga conquista ali os anos 50, e depois ele já é tirado, embora ele continuasse a fazer muito sucesso com o seu público, diretamente com as camadas mais populares, mas ele perde essa adesão, digamos assim, da mídia, que ele tinha conquistado, e pior do que isso, a sanfona passa a ser considerada um instrumento brega, um instrumento kitsch. O quente era tocar violão, era tocar piano. Então, assim, a sanfona passa a ser uma coisa pejorativa, sabe? É dito assim que o Brasil não podia, alguns chegaram a escrever isso, que o Brasil não podia, corria o risco de virar uma imensa festa junina, sabe? Que o Brasil não podia correr esse risco, que ainda bem que surgiu a Bossa Nova para fazer para neutralizar isso. Então, assim, são movimentos que o Brasil passa e que, com o tempo, a gente acaba perdendo essa noção. Mas o que eu queria ressaltar era isso, é que o Gonzaga, todos esses lados da personalidade dele, do Gonzaga, você pode encontrar nas letras dele e nos posicionamentos dele, públicos e particulares também. E que traz também, no seu significado, um certo preconceito contra o nordestino, né? daquele momento chamado de modernidade do Brasil. Né? Quer falar alguma coisa? Vocês nunca te criticaram com relação ao fato de você ficcionar alguns determinados faces do Gonzagão, não, João? Não. Eu acho que todos os parentes do Gonzaga, inclusive, que foram ver a peça no Rio, os netos, os filhos do Gonzaguinho, enfim, ninguém nunca falou nada. Engraçado, mas também não tem tanta. Essa do Lampião é uma ficção. Na verdade, Lampião passou pela Serra do Araripe mesmo, mas eles fugiram, a cidade inteira fugiu. Quando soube que o bando vinha, fugiu. Luiz Gonzaga era pequeno, e Gonzaga ficou triste, porque não viu o ídolo dele, já era ídolo de criança. Isso existiu, mas não existiu o encontro. Então, a influência existiu. De que forma foi contar? Assim, a gente está contando essa influência no teatro, ficcionando essa coisa. Eu acho que vale, é uma
mas não... Porque a história é contadinha direitinho, né? O seu Januário, Dona Santana, os irmãos, tocava fole com o pai, vai lá, toda a historinha foi para o Exército, Rio de Janeiro, tudo mais. Mas tem algumas... Tem que contar muito rápido. Aconteceu contar em 1h30 e cantar um monte de música e ainda contar uma história. Você tem que fazer algumas escolhas, assim, né? Você tem que pegar várias passagens, pegar o Rio de Janeiro e vira um capítulo a chegada. Aí ele conhece a mãe do Gonzaguinha, mas aquela é a Morena, a gente chama ela de Morena, Vem Morena, é ela que canta Sabiá, ela paquera eles cantando Sabiá e tal. Se for contar como aconteceu de fato, coisa tal, de onde veio, não interessava muito para a gente, nem tinha tempo, ia ser uma peça de 6 horas, realmente. Assim. E muita história. Interessava mais era contar uma história, qualquer que fosse. Se a gente estivesse contando a história de Romeu e Julieta, com as músicas de Luiz Gonzaga, eu acho que a gente estaria falando de Luiz Gonzaga, da importância dele, mostrando a obra dele. Assim. No caso, a gente pegou a história do Luiz mesmo, tem pouca coisa ficcional. Acho que não importa a história tanto que se conte, embora a gente conte a história do Luiz. É isso mais ou menos isso que eu quero dizer. Assim. Isso. Bené, e a história do tropicalismo com Gonzagão? Porque o tropicalismo, quando ele abarcou tudo, né? Era de Vicente Celestino, que o Caetano grava, Coração Materno, né? no disco Tropicália. Luiz Gonzaga cabia muito bem, era perfeitamente, era tudo ali, né? E tinha a coisa do Gil, que sempre admirou muito, né? Porque Gil vem lá do interior, né? Da Bahia. Então, porque a Bahia não é só o recôncavo baiano com a questão da cultura negra. 83% do território baiano é sertanejo. Eu levei essa exposição para Salvador, foi uma loucura. E o secretário, quando decidiu dar apoio, porque ele tem um projeto de uma Bahia sertaneja, não desprezar a questão negra, mas a Bahia não é só coisa afro. A Bahia tem um sertão imenso. É um estado com um território muito grande. Luiz Gonzaga tinha uma penetração na Bahia muito forte, mas muito mesmo. Ele viajava só sempre de carro, porque ele não andava de avião. Então, ele conheceu esse Brasil, palmilhou tudo, conhecia todas as histórias. Né? Então, ele deixou essa força lá. E, claro, Caetano de Santa Amaro, mesmo que sendo no recôncavo, mas lá a presença dele também aconteceu. Né? E Gil, não podia vir. Tom Zé, que ainda mais no interior, mais da Caatinga, como o Gil. Gil saiu muito cedo de lá, né? Mas isso ficou. O Gil foi o que mais assumiu isso na música dele. Tanto assumiu que literalmente vestiu jubão e chapéu e fez muitos shows e cantou muita música de Luiz Gonzaga. Verdade, apaixonadíssimo, né, pela questão do Luiz Gonzaga. Então, essa influência interpenetrou, porque também no Gonzaga tem uma renovação de linguagem da coisa que ele trouxe do sertão e decodificou e transcriou isso de uma forma muito incrível. E isso me interessou muito a Tropicália, né? Que era uma incorporação do tudo, né? Da coisa antropofágica que os modernistas preconizam com a Semana de 22, né? E que Luiz Gonzaga cabia totalmente. Mas tem uma coisa que, sobre essa questão da linguagem, eu queria ler um pequeno trecho que eu escrevi numa palestra que eu tenho falado sobre Gonzaga por aí, que é a poética gonzaguiana, de como ele vai renovar essa linguagem, e eu acho que isso é importante para a gente colocar aqui, para a gente aprofundar um pouco e gerar um papo interessante. Se vocês me permitem, vou ler esse trecho aqui, que é uma música que eu recomendo a vocês, que vocês, se tiverem disco, ouçam imediatamente, ou baixem aí na internet. Eu já provoquei muita gente para fazer isso, que é Samarica Parteira, do Zé Dantas. Vocês já ouviram? Samarica Parteira
é uma história que é uma verdadeira mini-ópera, em que é uma faixa com 12 minutos. A gente faz... Canta, não canta? A gente Não tem? encena toda... Foi o Samarica Parteira do Zé Dantas. Zé Dantas já fazia isso nas rodas de amigos, encenando essa música, né? E eu tive agora dando essa palestra lá na exposição no Rio, e o Rio do Hora, que produziu esse disco que tem Samarica Parteira, deu um depoimento maravilhoso, que é um grande produtor. Foi a faixa maior que teve naquela época, e só Caetano vai botar uma faixa tão grande no disco Transa, né? Isso em 72. Então, deixa só eu achar aqui essa história dessa música. Bom, é de Zé Dantas, que vai também compor, e só Samarica Parteira, uma narrativa ou causo, em que diz, quase cantando, com uma sonoplastia gonzaguiana típica, usando a sanfona, ponteando efeitos de percussão oral, a imitar o canto dos pássaros, dos sapos, latidos de cachorros, abrir de porteiras, casco de cavalo e outros sons acidentais, caminho de quem vai de jumentinha lameira às pressas buscar uma parteira para uma quase parida e um aperreado pai que quer que o empregado volte antes do cuspe secar. Gonzaga conta todo esse pequeno drama nordestino, com um jocoso humor e de forma muito original, como já ensaiava Dantas nas rodas de amigos, ao mostrar pela primeira vez a sua Samarica. Então, essa história que ele vai fazer, ele vai cantar e falar em várias músicas, e também a apologia do Jumento, nosso irmão, isso saía muito antes do rap, do hip hop. Ele já estava fazendo isso. E é por isso que ele vai inspirar muita turma toda, Chico Sainz, Ciba, Lirinha, todo o pessoal, o mestre Ambrósio, etc. E tal. Porque ele tem essa linguagem era uma linguagem contemporânea. Ele não estava fazendo nenhuma coisa primitiva, não, pessoal. Ele estava renovando a música nordestina de uma forma fortíssima, né? Então, isso é uma renovação de linguagem na música dele. E, em 72, ele grava o disco, que ele bota a guitarra, baixo, e que é uma produção, no disco produzido pelo Guilherme Moraes, se eu não me engano. Então, esse disco, até ele me deu esse disco, em 72. Foi o nosso primeiro encontro, ele vai numa loja e compra esse disco para mim. E é muito interessante que tem um depoimento aqui, que quando aí vai fazer a conexão com a coisa da Tropicália, quando a gente chega nessa loja de disco, que ele olha assim, os discos eram tudo expostos, né, o vinil, né? Vocês não são desse tempo, né? Alguns aqui. E o pessoal botava o disco mesmo para tocar, para a gente ouvir, né? Então, e aí ele viu que estava lá o disco do Caetano, que eu tinha falado para ele, que Caetano gravou Asa Branca, ele não tinha ouvido ainda. E o cara botou para ele ouvir naquela hora, na minha frente, botou a Asa Branca, e ele vendo Caetano toda naquela pele, né? Naquela coisa do frio e triste, naquela capa, ele começou a chorar, e ouvindo a Asa Branca, eu chorando também. Então, essa ligação de gratidão, né, que ele teve com essas pessoas que fizeram ele ressurgir, né? Gil já tinha gravado em 69, 17 léguas e meia, num disco maravilhoso dele, antes de ir para o exílio, né? E aí, Gil e Caetano fazem em 72, com esse show de Teresa Raquel, que ele ressurja, né? Com Capinã, com Jorge Salomão, que vão dirigir esse espetáculo. Então, ele tem essa gratidão com o pessoal, com os baianos, né? E que fazem... então, é uma coisa muito além da questão da Tropicália, é uma identificação geral dos artistas que vão surgir a partir daí, né? Seja o Seu Valença, seja Fagner, que grava 2 discos fundamentais com Luiz Gonzaga. Se Fagner não tivesse feito nada na vida, tivesse só feito aqueles 2 discos com Luiz Gonzaga, já era uma maravilha. E Luiz Gonzaga me ligava e dizia, vou gravar o disco com Fagner, vem assistir a gravação. E ele achava que eu parecia muito com o jeito do Fagner e fazia essa ligação minha com ele. Mas eu só quero contar um caso, assim, para ilustrar essa coisa, essa generosidade da sanfona, porque ele tinha uma caminhonete sempre que ele andava por aí, ele tinha 2, 3 sanfonas na caminhonete para dar para um cara que ele achasse que tinha talento. E tem uma história de um cara sanfoneiro que eu vi nas minhas viagens de pesquisa, né, o Zé Nobre, que tem um museu fonográfico, Luiz Gonzaga, lá em Campina Grande. Aí ele contou do Pinto da Acordeon, é um grande sanfoneiro pernambucano. Então, o Pinto era um jovem, muito jovem ali, vendo Luiz Gonzaga na casa de alguém, lá pelas beiras de estrada,
E ele viu que o cara estava muito curioso, e aí chamou ele, e foi mostrando para ele, você quer tocar sanfona, né? Eu já vi que você está interessado. E aí mandou buscar uma sanfona e deu para o Pinto, que disse para ele, olha, cabra, é o seguinte, eu vou voltar daqui a um tempo aqui. Se você não estiver tocando sanfona e ajudando a sua família, fazendo alguma coisa na vida, você vai ver o que eu vou fazer com você. E ele era muito pragmático, ele não via só a arte como uma questão de arte, não, ele queria, era para ganhar dinheiro, era para ajudar a família, para fazer coisas, né? E aí ele voltou daqui a uns meses, quase um ano, chegou lá e procurou o Pinto, né? Aí ele veio todo com o rabo entre as pernas, né? Disse, seu Luiz, quase não conseguia falar, eu vendia sanfona e bebi todo de cachaça, a sanfona toda. Aí o Luiz Gonzaga gostou muito daquela sinceridade, ele ter falado a verdade, né? E disse, fela da puta, né? Porque ele falava nome feio mesmo, né? E aí mandou buscar outra sanfona, e deu para ele, e disse, da próxima vez que eu voltar aqui, se você estiver fazendo o melhor com esse negócio aí, sustentando a sua família, eu vou lhe dar uma surra, né? E hoje, Pinto é um grande sanfoneiro. Então, foi muitas histórias. Hã? Claro. Muitas vezes, muitos, desde Dominguinhos, que ele descobriu com 9 anos, né? Que também deu sanfona quando Dominguinhos vai para lá, para o Rio de Janeiro. Foi muita gente que é muito grata a ele pela generosidade dele. Eu mesmo perdi a conta do Luiz Gonzaga, me ajudou financeiramente, né? E ele não precisava pedir, não. Ele perguntava como é que estava, sabia. E pagou a minha mudança uma vez, eu queria mudar de São Paulo para Mato Grosso. Não tinha dinheiro nenhum, com família, com tudo, com filho. Mas também fiz coisas para ele, que não quis nada. Fiz o projeto do Museu do Baião em Exu. Ele queria que eu fosse morar lá, mas aquela confusão da família dos Alencar com Sampaio, minha ex-companheira não queria nem saber dessa história. Era uma guerra que ele soube administrar muito bem. Eu acho que ele falou dessa coisa humana dele, tinha um homem conservador. No filme do Breno mostra bem esse conflito, da questão que era um homem, não vamos dizer de direita para não rotular, mas ele veio do exército, né? E ele pensava daquela forma, era maçom, né? Então, quer dizer, tinha muitas incongruências, mas tinha... Ele fez jingo para o Jânio Quadros. Hã? Fez jingo para o Jânio Quadros. Mas adorava todos aqueles generais, entendeu? Mas ele levava as coisas para o interior, porque ele conseguia com esses caras todos, com o Maciel, que foi governador de Pernambuco, estrada para ligar Juazeiro a Exu e tudo, porque o que é bom falar aqui, que ali no Vale do Cariri, onde está Exu, que é o celeiro da história toda, porque ali é uma confluência de artistas, de uma cultura fortíssima, e ele era ligado, era Juazeiro e Crato, não a Pernambuco, não a Recife, não a zona de lá, porque era fronteira ali, né? Então, todo mundo ia para o médico, para o banco, para tudo, em Juazeiro e no Crato. Então, e ele nasce daquele caldo cultural muito forte do Cariri, onde está a Patativa da Saré, onde está a Cega de Heraldo, as grandes figuras, né? Isso é que dá para ele essa história toda dali, os grandes artesãos do couro, né, que começaram depois a fazer as roupas dele, seu Expedito Celeiro e tantos outros. Então, é ali naquele lugar. Nós já parou? Tem que contar mais. Como é que... Gente, vocês desculpem, a gente vai puxando assunto. Quem quiser fazer pergunta, o microfone está ali. A gente vai terminar aqui pelas 3 da manhã, mas tudo bem, viu? Estou brincando, viu, gente? Nós temos aí mais uns 10 a 15 minutos de bate-papo, tá? Posso só complementar uma coisa em relação às efemérides que você falou? Porque eu tenho uma visão um pouco mais pessimista em relação às efemérides, não em relação a do Luiz Gonzaga. Mas eu sempre acho que a efeméride é o momento que você vai, homenageia e depois a pessoa some de novo, né? Eu tenho muito medo disso, das efemérides, porque é um momento que você joga a luz sobre um determinado artista, um compositor, e depois você tira essa luz de novo. Isso eu sinto em relação ao Gonzaga. Eu acho que sim, ele está sendo justamente homenageado nesse período, já vinha essas homenagens cedo, mas eu sinto e percebi isso na reação as pessoas com o meu livro e com os trabalhos, que Luiz Gonzaga já esteve muito mais presente na vida das pessoas do que hoje em dia. E isso me causa um certo pesar. Como eu contei, assim, eu cresci ouvindo as músicas do Gonzaga por osmose, porque elas tocavam no rádio.
elas tocavam junto com as músicas do Roberto Carlos, do Trio Nordestino, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, e tocavam na AM e tocavam na FM. Depois isso foi parando. Então, assim, e o Gonzaga passou a ser associado a um compositor, a um tipo de música só popular, assim, ou seja, é como se ele não entrasse, que eu costumo dizer que o Gonzaga, quando ele ganha releituras, quando ele ganha uma outra visão, outra proposta, ele é até absorvido, mas o Gonzaga original, ele não entra no Brasil do ar-condicionado, sabe? Ele fica do lado de fora. Isso é muito ruim perceber isso, que por mais que estejam se fazendo essas homenagens, exposições como a que o Bené está montando, são sensacionais porque elas aproximam esse público, e não sei se o Bené teve essa mesma sensação, e acho que o João tem essa experiência com o musical. Toda vez que você começa, as pessoas me falam isso ao ler as histórias, as pessoas, mas eu conheço essas músicas, eu já conheci essas músicas, fazem parte da minha memória, mas faz décadas que eu não ouço, porque eu não encontro essas músicas, a não ser que você vá para uma festa específica, aí você, digamos, reativa essa conexão. Mas já há gerações que cresceram sem essa conexão, sem essa memória musical e essa memória afetiva, sabe? Então, assim, isso eu acho que fez muito mal ao Brasil, tem feito muito mal ao Brasil. Você está sentindo isso com o Gonzagão? Eu sinto, mas assim, só para terminar, eu sinto que da minha geração para frente, dos anos 80 para cá, não há mais essa ligação tão forte com o Gonzaga, como houve. É claro que alguns expoentes, como o próprio Bené destacou, o Chico Sainz e algumas pessoas iluminadas, tentam e fazem esse resgate, mas eu não ouço o Gonzaga nas rádios. Eu não vejo o Gonzaga, por exemplo, na programação de músicas não só das FMs, mas nas músicas de bordo de aviões brasileiros, por exemplo. Lá você tem uma conexão de jazz, você tem blues, tem bossa nova, mas você não tem um canal de forró. Você não ouve Luiz Gonzaga como você ouve outros grandes compositores brasileiros. Infelizmente, eu não vejo o Gonzaga tão presente no cotidiano. Vejo na mídia e vejo em iniciativas isoladas. Mas ele não está, assim, a gente não esbarra em Luiz Gonzaga nas esquinas como se esbarrava no passado. Pelo menos é a minha visão. Eu sinto um pouco diferente, assim. Eu acho que quando o Gonzaga era vivo, acho que tinha coisas novas e tinha assim. Eu acho que o Luiz Gonzaga já foi bem mais, assim. Eu sinto que eu entendo o que você fala, mas eu acho que o Gonzaga está sendo diferente. Eu vejo pela minha filha de 20 anos, de 19, 20 anos, e as amigas dela, cariocas, todas nasceram lá e tal. E, assim, uma geração que está crescendo, assim, que a história é o forró, sabe, assim. E pessoalzinho moderninho, que já foi moderninho, com 16, 17 anos. Desculpa, João, mas essa que é a questão. Digamos, uma classe média, uma classe média alta. Eu não vejo, por exemplo, as rádios, eu tive no Nordeste agora recentemente, as rádios populares não tocam Luiz Gonzaga, elas tocam Aviões do Forró e outras coisas inomináveis, assim, né, de grupos. Eu acho que no popular mesmo, o Gonzaga como expressão popular, passam aqueles vendedores de música, você sabe muito bem disso, no Recife e tudo, eles não vendem CDs. Mas isso no Brasil inteiro não é só o Gonzaga, não. Claro. Não é só o Gonzaga, o que tem de grandes talentos, inclusive vivos, que não tocam em rádio, nem nesses caras, assim, isso não é assim, não toca ninguém, não toca ninguém que enfim, a não ser Aviões de Rocha, Cláudio Comorano, essas coisas assim mais fáceis, né? Não sei, eu acho que a crise de se escutar, de tocar em rádio, ninguém mais toca em rádio. Não é só Luiz que não toca. Gal não toca. Mas não existe hoje uma verdadeira febre de forró? O Tati não estava procurando sexta-feira passado um negócio de forró, tinha um monte de forró pela cidade afora aí, ué? Acho que não é? Sim. Nós ficamos procurando o pessoal. Sexta-feira vai, não é? Não, existe. E assim, isso que é mais bacana. Por exemplo, eu fui lançar o livro em São Paulo e fui lá no Canto da Ema, cujo nome é de uma música muito conhecida na gravação do Jackson no pandeiro. E achei muito interessante até finlandeses lá para aprender a dançar forró. Há um ressurgimento do forró nas últimas décadas que é muito interessante, que é muito forte. Só que, infelizmente, no próprio Nordeste, em muitos lugares, isso não acontece da mesma forma, sabe, Afonso? O forró, eu usaria dizer, não sou eu que estou dizendo, são pessoas, veteranos que dizem isso, que têm mais datas, conseguem mais datas no Sudeste, da Bahia para baixo, do que no próprio Nordeste, a não ser que eles vão com a estrutura de banda, para poder entrar no forró de Campina Grande, por exemplo, de Caruaru, que aí tem que ir com 30 músicos, 10 dançarinas, e ali concorrendo com outros artistas.
vários artistas, digamos assim, o próprio trio nordestino, que ainda se mantém na atividade, com os filhos dos integrantes originais, dizem isso, que os shows que eles fazem da Bahia para baixo, eles fazem na formação clássica, porque de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio, São Paulo, eles querem ouvir o forró pé de serra, que se convencionou assim, triângulo, zabumba e o acordeon, sanfona. Quando eles vão fazer no Nordeste, eles têm que ir com a estrutura de banda. Tem que colocar dançarinas, tem que colocar tudo. Por quê? Porque a potência do som é um processo quase industrializado, sabe? Assim, a coisa mudou de figura. Não há mais o espaço para os próprios músicos nordestinos na sua acepção original. Então, claro que isso não tira... O Gonzaga está muito acima disso, e o Gonzaga sempre estará muito acima de tudo isso. Mas eu só queria trazer um pouco desse cenário atual que, infelizmente, nesse momento, a cultura de massa do Brasil... que ainda existe, claro que com as possibilidades que a internet traz, você tem uma facilidade imensa, como o Bené está falando, de baixar a discografia do Gonzaga, coisa na minha geração era impossível, você poder pegar seu artista favorito e ter os discos antigos dele. Tem sites maravilhosos, como Forró em Vinil, por exemplo, onde você consegue resgatar os discos do trio nordestino com Lindu, sabe, o início da carreira de Dominguinhos, então você correndo atrás, você encontra. Só que a música massificada, digamos assim, que toca para milhares e milhares de pessoas todos os dias, Luiz Gonzaga, como o próprio João falou, nem Chico Buarque, nem Caetano, nenhum deles entra mais nessa acepção. Infelizmente, como até alguns forrozeiros se queixam disso no livro, a gente tem essa visão, eles colocam, tem que pagar para tocar, e eles não têm dinheiro para tocar. Entendeu? As rádios, muitas das rádios caíram nessa visão mercantilista, entendeu? E com isso você perde todo um acesso à cultura. E talvez não estejamos formando lá na base uma nova geração de fãs, não só do Gonzaga, como da música, de expressões da música brasileira. Já que você me falou meu nome não sei quantas vezes, na verdade não é nem uma pergunta, enfim, e também tem pergunta, uma reflexão. Eu acho que eu entendi, João, por que eu estou fazendo a produção do Gonzagão aqui. O Bené me explicou muito bem. Como o Afonso disse, eu sou piauiense, a minha família dos meus avós são do Crato, então, meu pai chama Luiz Gonzaga. Então, eu estou feliz demais de estar no Minas Tênis Clube, que, quando eu vim para cá, para o Sudeste, eu sei muito bem o que significa essa associação, esse clube. Então, a gente está num lugar, João, que está falando de uma tradição mineira muito grande, sabe, Bené, com o espetáculo e agora com essa possibilidade de debater. Mas eu concordo muito com você, Marcelo. Acho que a gente está num momento que o Bené está fazendo muita coisa com a exposição, o livro, o João, você com o seu livro, mas tem alguma barreira na nossa produção artística que, às vezes, não leva até a formação das nossas crianças. Sei lá se é um Gonzaguinha que está faltando. Você conseguiu algo que eu não consegui com as minhas filhas, por exemplo. Então, eu acho que tem muito movimento de forró, muito clube para diversão, mas que ainda o Gonzaga precisa, o baião, o forró, o shot, essa raiz nordestina, chegar mesmo também nas escolas de uma outra maneira que eu acho que vocês já inventaram, que é a exposição, que é o livro, que é o espetáculo teatral, mas que a gente ainda não conseguiu chegar nesse ambiente escolar. A gente falta ainda acessar as crianças, Então, sei lá, é uma proposta. Eu entendi muito bem, Bené, quando você fala o que o Luiz Gonzaga é para a gente, e é isso mesmo. Quando eu olho para a plateia, na hora que eu estou trabalhando, trabalhando com o meu público, eu vejo uma saudade imensa, imensa do público para escutar a música do Luiz Gonzaga. Então, as pessoas começam, quietinhas, no final estão todas batendo e rindo e tendo uma sensação assim, de pleno prazer sendo espectador do seu espetáculo. Então, aí eu percebi, eu falo, gente, que saudade que o Brasil estava. Então, mas é um agradecimento pelo trabalho de vocês todos, mas lançando um desafio ainda maior, ou mais um desafio, não é maior, é mais um desafio, de que você já tem uma produção e que essa produção possa chegar
nas escolas. Eu não sei como, o Afonso também já está fazendo, porque isso aqui pode ser que vire um DVD, que também vai para a escola, acho que tomara que sim. Mas, enfim, o que vocês imaginam que a gente pode fazer nesse sentido de acessar nossas crianças? Uma coisa interessante que a gente está tocando na coisa educacional, que é importantíssima, e que foi uma das coisas, como eu sou muito ligado à arte na educação, e eu quis fazer essa exposição, era justamente todos os lugares que tem um educativo fazendo trabalho com as escolas. Foi muitas escolas. Até no Palácio do Planalto foi surpreendente o tanto de escolas que nós fizemos no educativo, que tinha os 5 membros do educativo estavam vestidos tudo de roupa nordestina, tocando triângulo, zabumba, sanfona e tudo, fazendo trabalho com as crianças. Isso foi destaque até no Jornal Nacional. Então, quer dizer, muitas escolas em Brasília nos procuraram e começou a ter um movimento, mesmo porque Brasília foi feita por candangos, por nordestinos que foram para lá. O Luiz Gonzaga tocava nas radiadoras, que eram os alto-falantes, era a trilha sonora da construção de Brasília, né? Então, essa preocupação deve ser de nós todos, de como a gente vai passar para os nossos filhos no sistema educacional, e eu fiquei muito feliz em todos os 6 estados que a exposição passou por causa desse trabalho com as crianças. É daí, com os adolescentes, que nasce o nosso compromisso com um certo gosto, né? Não digo nem bom gosto, nem mau gosto, porque não existe isso, mas com uma coisa dessa coisa do Brasil, da música, que é da nossa identidade, nossa entidade. Porque Luiz Gonzaga, eu digo que seria, ele citou o Noel Rosa, assim como Pixinguinha, Noel Rosa, Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga e Tom Jobim, são os 5 pilares da música brasileira. É neles que se sustentam toda uma história que surge, tem uma influência enorme sobre as pessoas. E é preciso também que eu queria dizer uma coisa que era para ficar registrado, que ele tocou nisso, e eu fiquei inspirado em falar. Porque Luiz Gonzaga inventa esse trio nordestino, né? Então, o que é que ele faz? Não existia, nem o triângulo existia como instrumento, né? Porque era para vender cavaquinho, casquinha, aquele negócio que chama cavaco, né? O cavaco. Então, ele viu isso na rua, ficou encantado com aquele som agudo, né? E ele botou do lado do grave da sanfona, e a zabumba botou do outro lado, que era do agudo. Então, ficou essa formação que alguns músicos copiaram e continuam copiando e vão copiar eternamente, que ele criou essa história genial, polifônica. Isso é um depoimento que eu estou dando até do Egberto Gismonti. Egberto disse que é uma coisa polifônica. Eu tenho um causo, porque em 83 eu gravei o meu primeiro disco, até em vinil e tal, e aí eu cheguei para o Gonzaga e disse: Gonzaga, quero que você cante no meu disco. Ele disse: de jeito nenhum. Música não vou cantar nenhuma. Eu vou soltar no seu disco um aboio, porque ninguém deixou eu gravar um aboio no meu disco, porque era coisa de vaqueiro, de aboiador. No seu disco é o único que vai ficar. Aí eu estava gravando o meu disco no estúdio do Egberto, lá no Rio, eu levei o Luiz Gonzaga lá, e Egberto não acreditou quando Luiz Gonzaga, ele estava gravando um disco na Alemanha chamado Sanfona, um álbum duplo maravilhoso, ele é homenagem ao Gonzaga também, o disco, né? Aí ele pegou o técnico de som dele e disse: saia daqui, quem vai gravar sou eu, quero ter a honra de gravar o que o Luiz Gonzaga vai fazer. Então foi uma coisa emocionante. Então é um cara que tem alta sofisticação musical, um dos maiores músicos e compositores do mundo, né? E que tinha né? E ainda tocou uma sanfona indiana na faixa que eu gravo a música em homenagem em seguida, porque o Luiz Gonzaga introduz, depois eu vou cantando a música que eu compus em homenagem a ele, isso em 83. Também quero deixar registrado que tem um disco, porque a música é muito erudita, as melodias dele são riquíssimas, né? Então, o Guerra Peixe é um dos maiores compositores da música erudita, né? Grande arranjador, grande Guerra Peixe, pegou a Orquestra Sinfônica Brasileira e gravou só Luiz Gonzaga, um LP que até hoje, infelizmente, não saiu como CD. Mas preste atenção, a música sinfônica de Luiz Gonzaga, Guerra Peixe fez arranjos com a orquestra, é magnífico esse disco, que merece ser... E outra coisa é que a voz do Luiz Gonzaga era uma voz muito boa. Você sabe que teve muito preconceito no começo, porque ele não podia nem cantar nos programas de rádio. Tinha uma proibição que dizia do Fernando Lobo, pai do Edu Lobo, que era diretor da rádio, senhor Luiz Gonzaga, o senhor está proibido de cantar aqui.
Mas um dia ele desobedeceu isso porque o radialista do programa deixou de cantar, aí choveu de carta, porque não tinha e-mail, né? Era carta, né? E aí ele começou a cantar. Então, esse homem também gravou um disco chamado A Música, como é o Canto Jovem de Luiz Gonzaga, que é uma homenagem dele aos tropicalistas, inclusive a Gil, a Caetano. Ele gravou música desse povo todo, o Geraldo Vandré, no disco dele. Esse disco é lindo, ele cantando, ele não toca sanfona, ele só canta, aí você vê a potência da voz dele. Ele canta Tom Jobim nesse disco. Então, é uma toada de Tom Jobim com Vinícius de Moraes. Então, é um disco que eu recomendo também a vocês, o Canto Jovem de Luiz Gonzaga, para vocês verem que força esse cara tinha na voz, que poder. Gente, eu queria, antes de passar a palavra, fazer uma homenagenzinha modesta a esses 3 orgulhos aqui de Minas Gerais, que é o Chico Pelúcio, do Grupo Galpão. Muito obrigado pela presença, doutor Chico. Pode bater bom, viu, gente? Não tem problema, não. O Rubim do Vale. Que bom que você voltou, Rubim. Estava com saudade de você. E a minha vizinha maravilhosa que está ali, Maria Helena Andrés, que alegria você estar aqui, querida. Uma pessoa, uma artista mais importante que a gente tem hoje. Muito obrigado, Minha Maria grande Helena, amiga Maria Helena André, uma das maiores pintoras da arte brasileira, da arte abstrata. Felicíssimo. Quer carona para voltar, Maria Helena? Você está com a Marília aí, né? Chico, gente, nós temos que caminhar para o final. Você quer falar também, Rubim? Queria te agradecer pelo espetáculo que eu vi ontem. Né, assim, puxa, bacana demais. Assim, além de dar essa liberdade poética, assim, traz momentos não só divertidíssimos, como a da Parteira, e, enfim, uma série, e muito emocionados, assim, como foi o encontro, essa liberdade de reconstruir o encontro do Gonzaguinha e Gonzagão. Né, assim, foi um momento... Eu brinco que assim, é muito bom quando você vê um espetáculo, dá vontade de estar lá dentro fazendo. Assim, eu falei com os meninos depois, falei, puta, deu vontade de estar junto aí fazendo, porque é muito... Parabéns. Mas eu queria contar um caso para vocês que eu já pus em suspeita antes de eu contar, porque foi na década de 70, 78, que eu não sei o que a minha memória é fiel, também foi uma noite que possivelmente teve muito álcool, né, e foi uma noite etílica. O Luiz Gonzaga fez um show aqui no ginásio do Minas, que era um ginásio onde, na época, se recebia os grandes shows, etc. E montaram um palco, ali na frente de um palco que tinha, e eu fiquei bem na primeira fila. Certamente estava um pouquinho bêbado, assim. E o Luiz, durante o show, ele falou várias vezes assim, olha, gente, aproveita que nessa idade que eu tenho, eu só dou no couro uma vez. Então, aproveita porque não tem bis, não tem volta. E ele brincou o show com essa história, sempre falando, aproveita que é uma vez só, é uma só. Aí, quando acabou o show, eu estava muito perto do palco, e eu fui para o fundo, para ver ele de perto, saiu pelo fundo do palco, e aí eu não sei até que ponto isso é verdade, ou se eu criei, ao longo desses anos, uma ficção, mas isso eu cheguei perto dele, ele estava saindo do palco, e aí o povo começou a gritar, mais um, mais um. Nessa época ainda não tinha, porque parou porque isso é mais recente, mais um, e o pessoal gritando, mais um. E eu fiquei pertinho dele e falou assim, veja só, escute, mesmo dizendo que a gente dá uma só, quando elas gostam, elas sempre pedem mais uma. E aquilo ficou marcado, assim, do humor. Acho que ele estava feliz que o show tinha sido bacana, e aí foi embora e saiu, mas... Como eu digo, eu mesmo ponho em suspeita essa minha memória. Tá? Deve ter sido. Boa noite. Boa noite. Uma alegria participar, assistir, ver esses mestres aí falando sobre o Brasil, sobre Luiz Gonzaga, Bené Fonteles. Eu sou seu fã há muitos anos. Extrapolou totalmente o que vocês falam, permitiu que a gente fizesse realmente uma reflexão do que a gente vê no nosso país, do que a gente vê nas escolas. Eu trabalho com criança, com música para criança, há 20 anos. E, recentemente, eu gravei um disco voltado para a festa junina, todo falando do ritual junino, da comida, da indumentária, da roupa, do festejo mineiro, de tanto que as professoras, às vezes, me diziam que sentiam falta de repertório nesse mundo junino. E nas minhas músicas para criança, desde sempre, eu coloco
o que é a minha vida, que é um shot, é um baião, é a sanfona. Nos meus dias, o que eu faço para adulto, eu faço para criança. E às vezes me sinto, e sempre me senti um pouco solitário aqui em Minas Gerais, quando a gente tenta fazer esse canto voltado para o meio rural, para as nossas raízes, porque a gente parece que dá murro em ponta de faca, mesmo que, de vez em quando, em momentos pontuais, a gente tem alguns espaços, em rádio, em jornal, mas a gente não é tocado. Às vezes, em algumas horas, quando a gente tenta questionar um pouco sobre o que se toca nas rádios de Minas Gerais, a gente às vezes passa por chato, mas eu me lembro de recentemente eu dizendo para um diretor de rádio das rádios que mais a gente escuta em Minas Gerais, e eu dizendo que não me tocava, mas não só me toca, não toca Luiz Gonzaga. Aí eu disse para ele, não toca Geraldinho Azevedo, não toca Vital Farias, não toca Juraildes da Cruz, não toca Carlos Pita, não toca uma geração de artistas do Brasil que cantam o Brasil. E a gente cada vez mais vai distanciando da nossa história, da nossa raiz, do Brasil, né? E eu acho que você trouxe, através do Luiz Gonzaga, uma reflexão para a gente se ver, né? Para a gente, como diz o poeta daqui de Minas, o Fernando Brant, que se a gente ficar sempre de frente para o mar e de costa para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. E se a gente ficar sempre de frente para a cidade, que é o lugar que a gente mora, mas todos nós temos um pezinho na roça, né? Todo mundo gosta de ir para um sítio no fim de semana, ouvir uma música de madrugada, mas a gente não escuta isso, essa cultura nos meios de comunicação do Brasil. E às vezes a gente fica triste com isso. E quando você traz um espetáculo desse porte, Falcão, é incrível como a gente vê a classe média alta assistindo seu espetáculo, né? Que são pessoas formadoras de opinião, são pessoas que são donos de escola, são diretores de escola, né? Que, de certa forma, eles vão ter a coragem de levar isso para os seus alunos, para os seus filhos, né? De certa forma, você abre um leque de possibilidades para a gente. E eu emocionei ontem, chorei várias vezes no espetáculo, desde o começo, parecia que ele ia acabar, parecia que estava no auge, né? E não acabava. Eu achei que você ia acabar com a Asa Branca, eu achei que você ia... E você nunca... Parece que o espetáculo não deveria ter fim. Eu ouço Luiz Gonzaga desde a minha infância. O meu ex-sogro, ele tinha todos os discos de Luiz Gonzaga, desde a década de 30, tinha tudo, né? E ele imitava o Gonzagão, tocava acordeão. Meu pai tocava acordeão, tocava Luiz Gonzaga. Então, assim, foi uma emoção muito grande para mim. Eu queria muito te agradecer. Eu acho que todos nós, quem viu o espetáculo ontem, ficou muito agradecido por essa brasilidade que você mostrou através do Luiz Gonzaga. E tantos outros ícones que nós temos no Brasil, e que às vezes a gente não tem oportunidade de vê-los sendo representados no teatro, né? E dessa forma a gente vai descobrindo um Brasil que está aí, que a gente não conhece, porque a grande mídia brasileira, sobretudo a televisão, tem vergonha de mostrar a gente, né? Tem vergonha de mostrar Patativa, Vital, Juraildes, como eu disse, e tantos outros, né? A poética de Zé Limeira, de Catulo da Paixão, né? Quando a gente vai falar da poesia brasileira, nunca cita os poetas nordestinos, né? Eu digo que nós do Jequitinhonha, nós estamos para Minas Gerais, assim como o Nordeste está para o Brasil, né? Sentimos algumas dificuldades nessas questões de... Eu acho que o que Luiz Gonzaga sofreu quando ele foi para o Rio, quando ele começou a tocar na noite, artistas brasileiros, nós do Jequitinhonha, sofremos isso, sentimos isso, né? A arte popular no Brasil sente isso hoje, e o seu espetáculo, certamente, ele traz para a gente essa coragem da gente assumir nossa cara, nossa identidade. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Eu que estou super grato por tudo, desde a semana passada, desde quarta-feira que eu vim aqui para ensaiar o espetáculo aqui, até hoje, vai continuar só alegria, só coisa boa, esse encontro aqui com essas pessoas aqui, é muito bom. Nunca tive tanto em Minas, nunca tive tanto e tão bem, assim, tão feliz. Muito obrigado por toda essa... Obrigado. Obrigado, Carlos Marcelo. Obrigado, Afonso. Foi uma honra estar aqui com vocês, especialmente ao lado de duas cabeças tão criativas como a de Bené e João.
São pessoas que eu admiro há muito, muito tempo, então estou aqui quase na condição de fã desses dois grandes artistas brasileiros. O João é uma das cabeças mais inquietas do Brasil. Assim, a gente está falando aqui de Gonzaga, mas poderia falar, por exemplo, sobre a questão da memória e como ele trabalha isso nos espetáculos dele, na própria obra dele, sabe? É uma coisa que e sempre com muita emoção. O João é um artista da emoção. Isso é muito bacana, sabe? Porque todos os trabalhos do João que eu já vi, e são temas mais diferentes possíveis, mas sempre passam pela emoção. Nunca vou esquecer de uma comédia da vida privada que eu vi na Globo e que deixou de perplexo com a demonstração de inteligência e de emoção num especial da Globo, passando na TV aberta, que foi uma das maiores subversões que eu já vi na TV brasileira. E em relação ao Bené, bom, Bené é um companheiro lá de Brasília, Bené é um artista, mas é mais do que artista, ele, como ele mesmo falou, é um artista que olha para o outro artista, sabe? Ele tem esse olhar generoso. E isso é muito difícil para os artistas, né? Porque muitas vezes o artista olha para o próprio umbigo, e é isso mesmo, é normal, ele tem o seu próprio universo. O Bené não, ele consegue coadunar isso com a própria missão dele, assim, e é uma das pessoas mais iluminadas que eu conheço em todos os sentidos, como pessoa e como artista. E, bom, eu queria convidá-los, então, a ler essas histórias do forró, que estão reunidas nesse livro, o Fole Roncô. Tem histórias do Gonzaga, tem histórias de Marinês, que se o Luiz Gonzaga era o Lampião, Marinês foi a Maria Bonita do forró, e uma pessoa com uma trajetória maravilhosa, a primeira grande voz feminina a surgir no Nordeste, enfrentou diversos preconceitos para se firmar, e vários artistas que estão aí, Elba Ramalho especialmente, não teriam o brilho que tem hoje se não tivesse passado, não tivesse existido Marinês antes. E essa é uma das trajetórias, das mini-biografias que a gente conta também nesse espetáculo, e já deixo até assim, em público o convite para o João dar uma pesquisada na vida da Marinês, que eu acho que tem um musical lindo ali dentro, sabe? Tem uma história de vida maravilhosa, dela e do Albi Dias, que foi o parceiro dela. E para encerrar, eu queria deixar vocês, não com minhas palavras, porque elas obviamente não têm o mesmo valor do que as palavras do grande homenageado da noite. Então, eu queria deixar vocês com as palavras do Luiz Gonzaga. A gente encerra o livro trazendo um trecho do depoimento do Gonzaga no Museu da Imagem do Som, no Rio de Janeiro, em 1968. É um depoimento valioso, porque ele repassa a sua vida, e eu vou ler para vocês essas últimas palavras do Luiz Gonzaga, só insistindo só mais uma coisinha que vocês me permitem, que é o seguinte: uma das coisas que eu tenho batido e tenho percebido é que a gente deixa de encarar o forró como música regional, sabe? Ao fazer isso, indiretamente, a gente está reforçando um certo preconceito. Porque eu acho o seguinte, música é como quando os americanos rotulam a música brasileira ou qualquer outra música que não é americana de world music. Como assim, world music? Ou seja, a música deles é de um planeta, a nossa de outro planeta, né? E a mesma coisa quando a gente fala de música regional. Eu só defendo o seguinte: se o forró é música regional nordestina, então eu quero que o samba seja música regional carioca. Ou baiana. Ou baiana. E quero que a bossa nova seja a música regional da Zona Sul carioca, né? Que seja rotulado da mesma forma. Porque toda vez que você fala de música mineira ou música nordestina, você, de certa forma, está tirando a brasilidade. É tudo música brasileira. Luiz Gonzaga é um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Ele não é apenas um nordestino, ele é muito mais do que isso. Eu gostaria que a presença dele fosse muito mais forte, que ecoasse, sabe, pelo país, como outros grandes brasileiros conseguem ter essa capacidade. Que depois das efemérides, ele continue muito vivo na nossa memória. Então, vou deixar vocês com as palavras do Gonzaga. Minhas últimas palavras: estou quase convencido que estou realmente importante. Mas eu não vou morrer já, não. Sou sertanejo, velho macho, durão, impingente, brigador, ignorante. Cabra ignorante vive. Quem vive pouco é esse povo fininho. Eu tenho pescoço grosso, comi muita carne de boi. Isso ajuda, né? Tem gente que às vezes morre como um passarinho. É natural que os senhores prefiram um homem realizado. Eu tenho um filho como Luizinho. Estou com 56 anos de idade. São os filhos apontando para a vida. A gente vai se sentindo mais gente, mais homem, mais útil. Confesso que estou me sentindo até mais amigo. Antes eu resolvia tudo na violência, hoje não. Agora eu vou sair tinindo para ver minha novelinha. Até novela eu estou assistindo, acho que eu estou virando gente, viu? Muito obrigado por me assistir esse tempo todo. Isso é que é um orgulho. Luiz Gonzaga. Bené, querido, obrigado. É uma tradição já, a história Eu no Sempre o Papo, né? Só aqui em Minas Gerais é que eu já vi umas 3 vezes para o Sempre o Papo. Bom, eu queria cantar a música que eu fiz para ele, que é aquela que eu falei da história que ele introduz com o amor.
Vem do meio da capoeira, bem de dentro do sertão. Abre a sanfona trigueira, tira o sol, solta a poeira no seio da criação. Seu doutor Luiz, os nordestinos têm-lhe muita gratidão. Se em todo o reinado houvesse por um rei o seu cantor, havia paz, não há guerra, felicidade na terra, na voz de um cantador. Ai, ai, que bom, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e luz da lua, cantando cantigas de fé, revirando a terra seca com a enxada da canção. Tanta emoção e canção aflorada, sanfona, a voz amada em todo canto de chão. Vai, sanfoneiro, que o dia já vem. Pega o teu povo e fica junto de nós. Vai, sanfoneiro, que a noite já vem. Pega o teu dia e fica junto de nós. E ele ficou.